Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui uma convidada internacional, né, Tia Ruth? Ela é missionária, mora nos Estados Unidos e hoje nós estamos tendo o privilégio de tê-la aqui conosco. Não percam por nada, compartilhem com as pessoas porque a história dela é incrível. Ruth Loverich. E hoje ela vai contar um pouco para nós. Ruth, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, por estar aqui. Eu estou me sentindo assim, tão amada por isso, porque a gente sabe o quão difícil que é, né? Você estar aqui no Brasil e ter esse tempo aqui para estar aqui com a gente. Obrigada, Ruth, muito prazer obrigada é meu. mesmo. O prazer é meu estar aqui com vocês, né? E eu sei que quando você está aqui, você viaja para uma cidade, para outra, né? Não parei ainda. Coisa boa. Vou para Curitiba, vou para Brasília, esse final de ano agora estou indo ao Nordeste. É um casamento, aí vai e volta, e vou embora para os Estados Unidos de novo. Vê, né? Você vê que é um presente ela estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Tia Ruth. Mas Deus é bom. É maravilhoso. Tem propósito com tudo, né? Tem. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. É verdade. Então ele nos abençoa, nos ajuda, protege, né? É verdade. Saúde. Só isso já é motivo de grande alegria, né? É muita gratidão, né? Porque é verdade. Cada dia que você levanta e que você respira, você tem muito para agradecer. É verdade. Dizer obrigado. Porque é ele que dá a vida, né? É verdade. Ele é que dá o ar, ele é que faz a gente respirar. Então, obrigado, Senhor. Amém. E aí, conta pra nós, como é que foi teu primeiro relacionamento, assim, com o lado espiritual, assim, como que você encontrou Deus? A história é meio longa, porque, né, mas eu era muito criança. E A senhora vem de um lar cristão ou não? Não, meu pai era... Eu não vou aqui falar, a gente não vai falar de religião, né? Não. Mas meu pai, ele era, eu diria assim, talvez um cristão, mas um católico, muito amigo dos padres e tudo. Eu já nasci de um casal de bastante idade, então eram meus avós praticamente, né? Mas ele se converteu quando eu nasci. Aí ele teve um encontro com Jesus muito bonito. Uau, que lindo. Então existe uma diferença. Só para dar uma explanaçãozinha, qual eu diria a diferença? Porque se você que é católico está me ouvindo, maravilhoso, sirva a Deus, segure Jesus. Só que tem uma coisa, há uma diferença. Por exemplo, você está tendo uma laranja e essa laranja é muito doce. E eu tenho uma laranja também. E a minha laranja é azeda. As duas são laranja, mas uma é bem doce e a outra é azeda. Aí você me oferece um pedacinho da sua laranja. E eu, quando experimento, eu posso ver a diferença da sua para a minha. Que a sua é doce e a minha não é. E é claro que eu vou querer a sua laranja. E não mais a minha, que a sua é muito mais doce. Quando nós encontramos Jesus, eu não vou dizer que é assim, mas anyway, só uma ideia, as pessoas que estão buscando Jesus, mas estão ainda não no caminho muito certo, eles estão procurando. Até alguém chegar e dizer, olha, experimenta isso aqui, experimenta Jesus, experimenta conhecê-lo. Aí a vida fica muito mais doce, fica perfeita, ok? Então é esse caminhar, né, que faz a gente encontrar. Eu era muito criança, então, claro, aí meu pai, quando ele encontrou essa laranja doce, vamos dizer assim, né, esse Jesus, ele, nossa, apaixonou-se de uma maneira, amou Jesus, e daí, claro, ele queria passar para todos os filhos, né, para nós. E eu aprendi que nessa vida terrena
aqui onde nós vivemos, existe o anjo bom e o anjo mau. Existe aquele que nos conforta, que ajuda, e tem aquele que puxa para baixo, para te pôr lá embaixo, te destruir. E foi me dito assim, ó, se você algum dia tiver medo, tiver alguma situação assim, né, que te deixe toda constrangida ou qualquer coisa, com medo, chama por Jesus. O teu pai falou? Chama por Jesus. Ele é nosso amigo. Tá, all right. Então eu agora, criança, 5 anos, mais ou menos por aí, estou deitada e no meu quarto, de repente, eu vejo entrar uma coisa horrível, monstruosa, sem forma, um urso, alguma coisa enorme. E eu fiquei toda arrepiada e me encolhi na cama. Com 5 aninhos? 5 anos. Vocês moravam onde? Morávamos em Curitiba. Curitiba. Cheia de medo, toda encolhida. Aí eu lembrei. Do que teu pai falou. Que disse, quando tiver medo ou alguma coisa, chama por Jesus. E eu comecei a chamar por Jesus. Uau. Uma criança de 5 anos, nessa hora, toda assustada, era para gritar pelo pai e pela mãe, né? Mas eu lembrei dessa advertência. Chame Jesus. Aí nessa hora que aquele bicho, aquela coisa estava chegando e eu toda arrepiada, toda encolhida, aí eu comecei a chamar por Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E para minha surpresa, ou para minha alegria, ou para minha vida toda, porque isso tocou a minha vida toda, eu vejo Jesus entrar pela porta. What a big difference. Aquela coisa que estava assustando, estava me aterrorizando, aquilo voou, sumiu. E Jesus chegou perto. Lindo, maravilhoso. Aquele medo desapareceu, aquela... coisa linda. Aí ele deu uma mensagem. Dentre as muitas mensagens, ele disse que ele ia me preparar, ele ia me enviar, ele ia me usar. Uau. E falou tudo. Então, mas ele disse uma coisa, olha, diga para o mundo. E eu estou falando para vocês, quem está ouvindo agora. O inimigo sempre vem na frente. Ele vem para assustar, para derrotar, para te humilhar, para te quebrar, para te pôr lá embaixo, para te destruir. Esse é o trabalho dele. E ele existe. Eu poderia te dizer muita coisa em relação a isso, da evidência dele. Mas, anyway, vamos para frente. Ele existe. Mas Jesus disse, olha, quando você vê que tem alguma coisa te atormentando, que o inimigo está provocando, está tirando a tua paz, está, tentando te destruir a tua mente, né? Porque você pensa, e existe essa conexão com o seu corpo, com você toda. Aí Jesus disse, eu sempre venho em seguida quando me chamam. Eu venho em seguida para dar paz. Uau. Eu venho logo atrás para dar alegria, para tirar o medo, para pôr lá em cima. Oh, é lindo demais. É verdade. Essa foi a mensagem que ele deu. E muitas outras coisas, eu vou me limitar, porque eu sei que tem muita coisa ainda e o tempo passa. Eu aprendi uma grande lição. E nessa idade eu parece que fiquei adulta. Com 5 anos. Com 5 anos, a cabeça mudou. A mina abriu, eu via... o horizonte ficou grande demais para 5 anos. Aí a presença dele sempre acompanhando. Então houve muita experiência na vida, porque nessas alturas eu me segurei ali com Jesus e agora eu tive essa experiência e ninguém me tirava do lado dele. Toda a minha vida, tudo que eu fosse fazer, não era quadrada, não. Não, vivia bem, você tem que viver bem, viver feliz, aproveitar o que Deus fez para você de bonito, de grande. Porém, nunca esquecer dele. Sempre lembrando que ele está conosco, nos guardando, nos guiando, nos ajudando, nos dirigindo.
nos levantando, porque a vida não é fácil. Não é fácil. Aqui embaixo, no lado humano. O lado espiritual, sim. Mas quando você está chegado com Jesus, está bem segura com Ele, o teu espiritual está forte. Quando os problemas vêm, as lutas vêm, e você olha a luta, se você não está cheio do Espírito de Deus, você olha a luta, é como se fosse um paredão. A luta te cobre, ela é um paredão que te afoga. Quando você está bem agarrado com Jesus, bem ligado com Ele, e a luta vem, o problema vem, a tristeza vem, seja lá o que for, a derrota, alguma coisa na vida, mas você está cheio de Deus, está cheio do Espírito, está agarradinha com Ele, aí você olha, você não vê paredão, você vê o horizonte, porque você passa por cima desse paredão, porque é o Espírito de Deus que te eleva, te põe lá em cima. Então você vence os problemas, eu diria com facilidade, porque você está agarrada nele. Aí você não vê aquele problema que está atormentando a sua cabeça. Você vê o horizonte. Uau. Você vê a beleza toda. Então a vida foi cheia dessas a trajetória da vida. Então houve muitas experiências. Por quê? Quando nesse encontro que ele disse que ele ia me mandar, ele ia me usar, eu ia para o mundo todo. Eu era muito criança. Porém, ele falou, eu vou pular, porque tem muita coisa, mas anyway, talvez com 15 anos, eu estava assim, conversando com ele, né? Em outras palavras, orando, e ele me mostrou um mapa. Eu estou pulando, porque tem muita coisa nessa trajetória, mas eu vou ser mais prática no caso. Aí eu vi um mapa mundi. Com 15 anos. Com os nomes dos países todinho. E tinha um lado aqui assim, que era uma faixa, ele dizia, o início do teu trabalho será aqui. Depois eu te mandarei para todos esses países. E o final vai parar, no caso seria América, né? E tal. Aí, os Estados Unidos da América. Aí daria meu companheiro, etc, etc e tal. A senhora conheceu o teu companheiro lá, nos Estados Unidos? Ele é americano. Americano. Ele é americano? Tá. Então, você acho que deve saber a história de Abraão, quando o anjo falou para Sara, né? Que ela ia ter um bebê, e ela deu risada. Porque com aquela idade, ter um filho, quer dizer, impossível. Aí ela deu risada. Mas Abraão, ele ouviu e ele disse, isso é de Deus, vai acontecer. Então ele creu. E eu fiz igual os dois. Eu dei risada porque como eu, uma moça, menina aqui, morava ainda aqui no Brasil, né? Tá, como é que eu ia para esse mundo todo? Eu nunca tive aquele desejo de viajar, de conhecer mundo, e não estava dentro de mim isso. E a senhora pensou que era coisa da sua cabeça? Não, porque foi muito real. Uau. Foi muito real. Mesmo que eu quisesse achar que era... Não, foi muito real. Mas aí eu fiz igual a Abraão. Eu disse, isso é de Deus, vai acontecer. E descansei. Acreditei. E descansei. Não conversei nada, não falei para ninguém para não darem risada, né? Porque iam pensar que eu estava biruta. Né? Claro, você vai dizer, olha, eu vou para o mundo todo. Né? Quer dizer, seria uma... Então, eu me limitei a acreditar e esperar. Se é de Deus, ia acontecer. Então, só para dizer, isso aconteceu. Aconteceu, eu já pulei lá para frente agora, e viajei pela graça de Deus, ainda era bem nova. Eu, com 17 para 18, eu fui
para Brasília. Nossa, e aconteceu 2 anos depois, aconteceu rápido. Eu fui para Brasília, né? E comecei a trabalhar. Foi quando o governo Rio de Janeiro ainda não tinha mudado a capital para Brasília, não oficialmente, né? Mas já Juscelina Kubitschek já tinha construído, né, tudo, e já estavam lá os ministros e tal. E nessa época tinha mais facilidade, é claro, né? E eu, como Deus tinha falado que eu ia sair pelo mundo, eu gosto muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler, eu gostei muito de aprender. Então, todo curso que eu pude fazer até então, eu fiz dentro daquela possibilidade, né? Então, eu já estava preparada para assumir um escritório de alguma coisa com taquigrafia, datilografia, essas coisas todas, né? Então, eu fui aceita lá no tribunal e comecei a trabalhar lá. E eles estavam fazendo quadro, já puseram eu na última letra. Quer dizer, tudo abençoado, muito do bom que hoje nos consegue, né? Tá. Mas Deus tinha falado que Ele ia me mandar para esses lugares. Então, eu nunca perdi aquela direção. Um dia, se acontecer, vai acontecer. Se é Deus, vai acontecer. Mas é a tal história, você tem um lado humano. Você não vai sentar numa cadeira, cruzar o braço e esperar a coisa cair do céu, né? Então, você vai à luta. Eu acho que nasci para ser um profissional e ter família e etc, etc. Então, eu fui à luta, no caso do trabalho e tal. Mas chegou um momento, eu vou simplificar, então, eu vou pular mais para frente. Então, a vida que foi aquela... Deus mostrando, Deus falando, me preparando. Mas teve muita coisa no lado humano, né? Que a gente tem que entender bem o que é. Aí você perguntou se eu não achava que era da minha cabeça. Mais tarde eu fui fazer psicologia para entender um pouco a mente, porque eu tinha muitas visões, Deus dava visões. E eu tinha preocupação que aquilo fosse alguma coisa minha, tá entendendo? E eu sempre dividi o humano, o que é humano, você brinca, você ri, você passeia, barará. Agora o espiritual é sério, aí é sério. Aí com essa já não brinca, e isso você tem que ter uma atitude, uma posição, porque é a maneira de você entrar em contato com ele, de estar em conexão, né? Tá conectada. Então tem essas duas coisas que a gente não pode misturar, né? Tá, então Deus deu uma sabedoria para a gente dividir essas coisas e tal. Mas eu vou contar uma experiência, porque hoje vocês estão passando e estão vendo, outros nem sabem do que está passando no mundo, né? Outros sabem e etc. Nós não estamos vivendo um período muito bom. Desculpa. Porém, isso não é hoje. Isso vem lá de trás. Sempre houve situações. Aí o que eu quero dizer? Sempre houve Deus. Sempre houve a força dele, a majestade dele, o domínio dele. Então, não adianta o homem querer se comparar com Deus ou dizer eu faço, eu. Não dá, porque Deus está acima de tudo isso. Uma experiênciazinha que eu passei, eu fui para a África, eu vou omitir o nome para não trazer problemas, né? Mas anyway. E quando eu fui, Deus falou o que iria acontecer lá comigo. O que eu deveria fazer, como eu deveria falar, aonde, para eu não parar. Falou tudo, descreveu tudo e disse que eu ia passar por perigo. Mas na hora do perigo, ele me daria o escape para eu não temer e não calar. Aí, de repente, lá estou eu, num país estranho, na África, ainda bem jovem, muitas coisas. Eu não é política que eu estou falando, que eu vou falar agora, porque para nós o que interessa é nós
conhecer Jesus, conhecer Deus, a onipotência dele, a força dele, a atuação dele. É isso que é a nossa vida. Porque nós estamos caminhando para encontrar com ele, né? E isso é sério e é verdade, vai acontecer. Mas, anyway, tem um lado da história, então, o lado da nossa parte, né, humana e tal. Então, eu agora estou lá nesse país. E o país... A senhora não era casada ainda? Não, era bem nova. E o país virou, a política virou da noite para o dia. Então, isso que está acontecendo, que vocês que estão ouvindo, que devem ter conhecimento do que está acontecendo agora com o Hamas, e lá Israel, essas coisas todas. E olha, vocês olhem para cima de Jesus. Ajuda-nos, porque é Ele que vai segurar a gente, porque isso tudo faz parte do humano, anyway. E eu estou agora nesse país que aconteceu parecido. Na África. Muito terrorismo, muita desgraça, muita miséria. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver essas coisas. Nunca. Mas por acaso eu presenciei muita coisa amarga, muito terrorismo, muito de parar carro e não deixar as pessoas sair, pôr fogo no tanque de gasolina e morrerem todos ali queimados, ou então tirar o pessoal dos carros e cortar, matar com, eles chamam katana, uma faca grande, matar ali, cortar em pedaços. A mim, horrores, 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 que eu nunca pensei que eu fosse ver. Mas qual é o propósito? Por que eu lá? Por que vendo essas coisas? Então eu vou continuar para dizer os porquês. Primeiro que Deus te faz forte quando você está segura com Ele e você não tem medo. Porque o pior que podem fazer com você é lhe matar. É tirar a vida. Mas nós que conhecemos Jesus, sabemos que nós não vamos morrer. O corpo morre. O corpo vai lá para baixo. Mas nós vamos continuar vivendo e vivendo muito melhor. Vivendo com Ele lá em cima, sem tristeza, sem lágrimas, sem dor, sem nada. Vivendo uma vida gloriosa. Então nós não vamos morrer. Então, quando alguém nos ameaça com a vida, a gente diz aleluia. Porque nós vamos continuar vivendo. Ele tira o corpo daqui e põe lá embaixo da terra. Mas não nós. Nós vamos continuar vivendo. Daí você pergunta, mas como nós? Aí deixa eu abrir um parênteses e dizer para você. Eu lhe trago um copo cheio de água. Você está com sede e você vai tomar essa água. Ou então, deixa eu mudar. Eu vou dizer um envelope com uma carta lá dentro. Tá, aí eu entrego o envelope para você e você faz o quê? Você vai abrir o envelope e você vai fazer o quê? Você vai ver o que está dentro do envelope. Por quê? O que importa é o que está dentro do envelope. O que está dentro é que vai trazer a mensagem, que vai dizer o que você precisa ouvir. Porém, uma carta vem sozinha sem envelope? Não vem, ela tem que ter um invólucro, né? Então, é dentro do envelope, é o envelope que é mandado. Então, você chega, abre o envelope não tem mais valor, você põe de lado. Mas você pega o que está dentro do envelope e vai ler, né? Aquilo ali é que dá mensagem. Nós estamos dentro desse envelope. Esse envelope, quando chega no destino, ele não tem mais valor. O que tem valor é o que está dentro do envelope. É nós, é o espírito, é a alma. É nós que adoramos Deus. É nós que estamos reverenciando. Então, isso é que vale, isso é que fala. Então, isso que está dentro do envelope é que vai viver eternamente. É que somos nós, vamos viver para a eternidade. Então, ninguém pode, vou te matar. Pode matar. Porque nós continuamos vivos. É o envelope que ele vai rasgar. É envelope que ele vai jogar no chão. Que fantástico. Mas nós continuamos vivendo. Por isso que vale Jesus, por isso que Deus é tremendo, por isso que nós amamos e vivemos felizes.
por causa dele. Tá, então agora eu estou lá nesse país. Assistindo essas atrocidades. Assistindo tudo isso, e virou. Foi uma virada muito bruta, muito... é muita coisa, eu não vou descrever tudo. Anyway, eu só vou descrever agora Deus. A autoridade de Jesus. O Isso poder. tudo. Aí eles faziam assim, eles iam prender as pessoas. Prender quem? Claro, eu não vou agora entrar em minúcias para não trazer controvérsia, porém, é claro, eu estava lá fazendo o quê? Eu fui como ensinadora, como missionária, ensinadora, ajudando, fazendo e tal. Então, fazendo boa ação, né? Uhum. Mas aí eu não prestava para eles. Porque foi dito... Bom, depois eu cito o que foi dito, o porquê que eu estava nessa situação. All right? Aí um dia eu estava... Agora eu já não estava mais sozinha, já estava com um casal, porque não se podia ficar sozinha. Eles entravam e matavam, e cortavam, jogavam pela lixeira. Anyway, então eu fui ficar com esse casal. Era um apartamento grande, muito bonito, e tinha uma suíte, e ali é onde eu ficava. Eles entraram pela porta dentro Dessa casa, desse apartamento. Camarada! E querendo pôr a porta abaixo. É o que eles faziam, né? Porque as pessoas preferiam ou morrer, se matar, ou se desse para fugir, do que cair na mão deles. Claro. Então, a coisa era feia. A gente não está falando assim de coisinha bonitinha, sabe? Não. Eram pessoas preparadas lá fora. Eu não vou nem dizer aonde para não complicar, mas preparados lá fora para fazer atrocidade. Terrorismo. Então, torcer o pescoço de alguém é como se pegasse uma galinha e torcesse o pescoço. Não havia humanidade. Então, isso deixou de ser. Eles fizeram uma campanha grande dizendo não há Deus, não há Deus, não há Deus, e acabou com o povo todo. Aí tem muita história que eu poderia contar dentro disso, da autoridade de Deus, mas eu vou contar esse final meu, então. Tá. Eles faziam questão de levar a pessoa presa lá para o interrogatório, onde estavam os grandões que vieram e tomaram conta do país, assim, numa virada da noite para o dia. Aqueles homens grandão, preparados. Aí você ia para o interrogatório e dali ou saía morta, ou eles mandavam para o campo de concentração, ou deixaria morrer na cadeia. All right. Mas antes disso, quando eles pegavam, se era meio perto, eles faziam andar na rua e fazia a pessoa andar nua para vergonha. Tá entendendo? O negócio era, olha, o pioril. Mas Deus havia dito que... Era o inferno na terra. O inferno na terra. Que o inferno é muito pior, aí não é? Porém, já era uma... Deus falou que eles não iriam tocar no meu corpo. Isso antes de eu ir para lá. Porque Deus falou que ia acontecer, tudinho. Como é que ia ser? A invasão, as atrocidades, tudo. Eu estou pulando por causa do tempo. Mas disse que para eu não ter medo, porque eles não iam tocar no meu corpo. E na hora do perigo, ele iria me dar um escape. O escape, a saída. Então, eles agora chegam na porta e estão ali querendo pôr a porta abaixo. E eu vou contar um detalhe, eu gosto de detalhe. Porque isso faz você viver, na mínima coisa. Tá, eu tinha acabado de tomar banho e tinha lavado a cabeça. E agora eu estou ouvindo ali na porta. Aí eu vou abrir a porta. Por quê? Nessa hora, o Senhor falou, eu senti pelo Espírito que tinha chegado a minha hora. Que eles andavam atrás de mim, já fazia tempo, e não conseguiam me achar, porque eu estou socorrendo as pessoas, porque daí já deixou de ter hospital, pessoas com câncer já não tinha mais nada, então família sempre chamava para eu ir lá, dar uma palavra de conforto, para dar uma ajuda, fazer uma oração, amém. E o Senhor disse que eles nunca iam me encontrar, mas eles andavam sempre à minha caça.
E, geralmente, quando eu saía da casa onde eu estava, que fui chamada para dar uma ajuda espiritual e etc. e tal, quando eu saía, ele chegava à minha casa. Ou então, quando eu chegava, eles tinham acabado de sair à minha procura. Então, eles andavam atrás, até me pegar, né? Mas o Senhor disse que não ia isso acontecer. Só que nesse dia, agora, eles foram em casa, lá, né? Aí eu tinha lavado a cabeça, aí antes de abrir a porta, eu já sabia, porque pelo Espírito chegou a tua vez, eu vou te dar o escape. Aí eu fiz uma oração rápida. Eu disse, olha, Jesus, quero nem saber, eu sou tua, estou nas tuas mãos, o que tu quiser que for para acontecer, aleluia e amém. Que a minha vida eles não podem tirar, pode tirar o meu corpo, mas a minha vida não. Então, aleluia, amém. Aquela garra que Deus dá, que só vem dele, não é o ser humano. Cantei um corinho. Tens à tua frente rios intransponíveis, montes tão altos que não podes galgar. Deus faz aquilo que o homem não pode, o impossível o nosso Deus fará. Eu disse, Senhor, agora está o rio na minha frente e esse rio eu não posso transpor. Mas tu és o Deus do impossível, então pronto, não quero nem saber. All right. Abri a porta, estavam eles lá, com metralhadora super moderna. Camarada tá presa. Aí eu li com aquela paz que vem de Deus. Não sou eu estou falando agora do soberano. Não estou falando de mim, não estou falando da minha pessoa. Estou falando do soberano. Ele existe. Se você está com problema, se você está com medo por causa da política, se você está com qualquer situação, ele existe. Deus é real. Ele existe. Fala com ele. Segura nele, que você vai ter a vitória. Porque ele nunca deixou ninguém desamparado. Ele socorre aqueles que chamam por ele. Aí eu olhei para esses dois camaradas ali, tudo. Eu disse, olha, por gentileza, dá para você sentar e me esperar um pouquinho e vou secar o cabelo. Isso existe. Olha a glória de Deus. Olha a paz que traspassa todo o entendimento. Meu Pai. Só que quando eu fechei a porta e ia secar o cabelo, eu mesma falei comigo. Eu disse, Ruth, vai secar o cabelo para quê? Se for para a cadeia, talvez nem água para lavar o cabelo. Que dirá secador para secar? Se for para o campo de concentração, no instantinho os bichinhos vão dar conta de ti. Então, para que secar o cabelo? Na mesma hora, eu conversei comigo, voltei, abri a porta e disse, camarada, vamos. Aí eles me levaram andando, não tocaram no meu corpo, não tiraram a minha roupa, fomos andando. Agora eu vou te dar uma experiência dentro dessa situação que nós, o ser humano, nós não somos nada. Nós não podemos nada. Não pense que você é importante, não pense que você tem poderes porque você tem muito dinheiro ou tem muito contato. Esqueça! Na hora que você entrar num perigo, você é ninguém. Porque o nosso ser humano, ele é medroso, ele é assustado. Se alguém pôr um revólver na tua cabeça, você desmaia. Então, nessa caminhada, eles com uma metralhadora no meu peito e outra na costa, bem agarradinho a mim, duas pessoas enormes, musculosos. De repente eu me senti humana, porque Deus queria que eu tivesse essa experiência, porque até ali eu estava debaixo da glória dele, da autoridade dele, do poder dele. Mas ele queria dizer, Ruth, agora eu vou deixar você sentir humana, para você ver a diferença do eu para eu, Deus, eu, o Senhor.
Aí nessa hora eu comecei a escorregar e a desmaiar. Que lembrei da família, lembrei dos amigos, lembrei do país. Quando eu comecei a desmaiar, eu olhei para cima e disse: Jesus, faça uma verdadeira serva tua. Eu falo de ti, eu te conheço, e agora estou aqui desmaiando. Aí, nessa hora, foi assim como se tivesse caído uma chuva de estrelas de glória. E eu fui levantada e fiquei grande, fiquei alta no meio daqueles dois. Olha, eu estou contando, não estou falando de mim, viu? Para vocês que estão ouvindo, eu estou falando que Deus existe, Ele é real, não importa o que você passa. E eu não estou inventando, não estou aumentando, bem ao contrário. Quando você fala as coisas perante Deus, é muito sério. É verdade. É muito sério. Então eu estou contando para vocês o quê? Segure em Deus, corra para Ele, peça ajuda. Problema? Todo mundo tem. Não tem um ser humano sem problema aqui embaixo. Todos têm. Mas todos que correm para Jesus têm ajuda, têm socorro e se levanta e fica grande e importante. Que está debaixo da graça e do óleo dele. Uau. Ainda quando eu estou nessa, aí os dois soldados, né, com metralhadora pararam e disseram: camarada, você sabe para onde você está indo? Eu disse: sei, com maiores partes. Não, você não sabe. O teu rosto está brilhando, você está sorrindo, você está pensando que você está indo para uma festa? Você está indo ser morta. Aí eu olhei para ele e disse: não. Se Deus não permitir, ninguém vai tocar no meu corpo. Se Ele permitir, eu não vou morrer. Aí toma Jesus para eles. Uau! Toma Jesus para eles. Bom, deixa eu fazer uma longa história curta. Então vamos embora. Chega lá no lugar onde eles estão, né? Aqueles homão todo lá, os donos, o chefão geral, o general ali mandando, com os oficiais dele, tudo ali sentado. Aí ia ser o interrogatório. Aí eu vou te dizer, esse interrogatório foi uma tortura psicológica. Mas antes de eu entrar ali, eu disse: Senhor, não deixa eu dar uma palavra. Porque você sabe que eles usam o psicológico para tirar de você uma palavra e depois usam essa palavra contra você. Quer dizer, você falou. Então, eu disse: Senhor, não deixa eu falar nada. Aí entrei. Tortura psicológica, talvez por, acho que umas 2 horas, coisa parecida assim. Tortura psicológica. E eu estou ligada. Estou ligada. Em silêncio. Jesus, muito obrigado, obrigado, obrigado. E eles estão me torturando de tudo quanto é jeito. Aí, de repente, o Espírito Santo fala assim: abre a tua boca, que eu vou falar. Aí, eles tinham agora, nesse finalzinho, eles tinham mesmo arrasado Deus, eles tinham blasfemado contra Deus. Camarada, você sabe por que você está aqui? Porque você está falando de amor. E amor não vence guerra, nós queremos ódio. Você só fez o bem, mas para nós não interessa esse bem. Aí, toma. E aí falou de Deus e de Jesus, tudo que pôde negativo. Aí doeu. Eu disse: eu conheço esse Deus, eu conheço Jesus. Aí Deus falou, o Espírito Santo: abre a boca. Olha, se você não acredita em Deus, você hoje vai aceitá-lo. Se você não acredita em Jesus, você vai dobrar o seu joelho e dizer assim: Jesus, eu quero te aceitar como Salvador, porque a tua vida vai mudar, viu? Tua vida vai mudar e muito. Você vai passar a ser gigante espiritualmente. Não vai ter mais problema? Vai, Aí é que vai. Só que você vai vencer. De uma maneira também diferente. Forte.
Então eu agora estou na frente dessas pessoas. Quando o Espírito Santo começou a usar minha boca, esses homens não conseguiram ficar sentados, ficaram tudo de pé, e não só de pé, de cabeça baixa. Meu Pai. Aí o Senhor falou. Aí eu fui tomada, aí já não fui mais eu, a boca já não era mais minha, o Espírito Santo toma. Quando foi acabar de falar o que tinha que falar, a salvação, o que era o ser humano, a mensagem foi gloriosa. O chefão geral, porque dali ou você saía morta, ou saía toda espancada, já quase morta, etc, etc. Aí eu pergunto, é porque eles olharam e viram uma brasileirinha? Viram uma moça magrinha e respeitaram e ficaram com peninha? Não existe pena nesse imagina. povo. Não existe humanidade nesse povo. Não. Mas a glória de Deus fez com que eles ficassem de pé e de cabeça baixa ouvindo. Quando o Espírito do Senhor terminou de falar, o chefão geral veio para mim, segurou no meu braço, tremendo como uma criança assustada, e chacoalhando todo o meu braço, e eu não sei o porquê, eu não sei o que está acontecendo, eu não posso te mandar para a cadeia, eu não posso te mandar para o campo de concentração, eu não posso fazer nada com você, eu não sei o que está acontecendo. E tremendo, e segurando no meu braço, e todo nervoso. Aí o Senhor ainda me deu essa graça de eu apontar o dedo e dizer, você não sabe, mas eu sei. Esse Deus que você diz que não existe, Ele é que manda no mundo, Ele manda em vocês. Vocês pensam que é vocês que estão mandando, que são? Não, Ele manda. Aí toma, foi mais uma pá. Vai embora, camarada, nós não podemos fazer nada contigo. E abriram a porta, até logo. O impossível ele já realizou. O impossível ele fez. Esse Deus existe. Por que eu estou falando isso hoje? Talvez seja muito pesado para você ouvir isso, mas não é pesado, não. É a glória dele, é a força dele, é a autoridade dele. Ele existe. O mundo existe porque ele existe. Exato. Nós existimos porque ele existe. E essa nossa trajetória tem um começo, um meio e um fim. Nada é eterno. Deus tem dado a chance. Ele já deu a chance lá antes de Noé. Fez Noé falar 120 anos anunciando, vai vir água. Olha, entram na arca. Oportunidade é chance que ele está dando. Esse é o amor dele. Porque muita gente pensa, mas por que existe tanta morte? Por que existe tanta maldade? Por que Deus... Não, ele te dá a chance. É você que não está enxergando. Porque o humano, ele só vê o lado ruim. A não ser que ele esteja agarrado com Jesus. Aí ele vê o outro lado da história. Senão ele é cego. E Noé entrou na arca porque ele viu, Noé entendeu, Noé aceitou. E só Noé e a família dele. O resto, acabou. Aí Deus disse, não, aí tem muita história. Mas Deus disse, não, eu vou dar mais uma chance para o ser humano que eu criei, pô. Aí ele dá outra chance. Aí fazem besteira, tudo de novo. Uma geração depois da outra e cai lá embaixo. Aí ele diz, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então ele deu várias chances. E qual foi a última? Foi mandar o filho dele. Ele olhou para o filho e disse, meu filho, eu não quero acabar assim o ser humano, a humanidade que eu criei de qualquer jeito. Então faz o seguinte, tu vai lá embaixo. Como um sacrifício vivo. Tu vai lá como sacrifício vivo. E eu vou fazer uma coisa agora totalmente diferente. Todos aqueles que te conhecerem, que te aceitarem como Salvador, eu vou fazer uma coisa muito especial. Eu vou preparar aqui no céu um lugar tremendo que a nossa mente não dá para chegar lá. Maravilhoso. E daí eu vou fazer o quê? Vou trazê-los para cá. Essa é a última chance.
é tu. Vai lá, meu filho. Tu és a última chance que eu estou dando. E todos que te aceitarem como Salvador vão herdar esse céu. Mas é só quem te aceitar como Salvador. Esse é o propósito. Por isso que tu está indo lá embaixo. E daí Jesus deixou o trono. Deixou a glória. Deixou o seu poder lá em cima e veio como um ser humano. Por você e por mim. E por você que está me ouvindo. E por todos nós. Ele veio para te salvar. É a última chance. Procure conhecê-lo. Procure aceitá-lo como Salvador. Porque a qualquer dia, nós não sabemos quando, ele vai vir buscar você e eu. Vem buscar nós para ir morar com ele lá em cima. Aí é o que eu digo, eu viajo, mas quando eu viajo, tem muita coisa para ser feita. Eu tenho que comprar passagem, eu tenho que pagar passagem, eu tenho que arrumar minha mala, eu tenho que ir para o aeroporto, eu tenho que entrar dentro do avião, mas ainda não estou. Só vou dizer que cheguei quando o avião parar lá no aeroporto, né, na linha final, e eu ainda saí do avião. Exato. Senão ainda não cheguei. Então precisa, o que eu estou dizendo? Um preparatório para você chegar lá no céu. E eu estou te dizendo nessa tarde, procure conhecer essa trajetória. Não perca esse caminho para chegar lá no céu. Aceite Jesus como teu Salvador. Ele existe, ele é real. Eu teria aqui muito para contar para vocês, histórias lindas, maravilhosas, no mesmo teor, na mesma, como eu diria, magnitude. Mas eu sei que o tempo foge e a gente tem que terminar. Mas eu quero terminar dizendo para você, Jesus te ama. E se você ainda não está naquele caminho, ainda não está com aquela laranja doce, ainda está chupando aquela laranjinha azeda, hoje Jesus está te oferecendo essa laranja doce. Procure conhecê-lo. Procure amá-lo. Procure senti-lo como uma pessoa que te ama, como alguém vivo, real, não um nome só. Não alguma coisa que você já ouviu falar de Jesus. Não. Procure você conhecê-lo pessoalmente. Convide ele. Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que tu te manifeste na minha vida. E você, olha, vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu sou essa pessoa mais feliz. Não tem problema. Ufa, e como a gente vence. Porque ele vence conosco. É verdade. E Jesus está aqui, ele nos vê como uma pessoa amada. Eu dei um exemplo uns tempos aí atrás, nessas viagens todas, um dia, bem rapidinho, eu vou contar, que eu estou fugindo, né? Eu estou contando várias coisas. Não, assim, mas tá... Estamos amando. Tá bom, filha. Na verdade, podia não acabar, né? Isso aqui. Podia não acabar. Mas vai acabar. Eu estou viajando e nessa viagem eu fiz de dia, durante o dia, que normalmente são viagens longas, então é durante a noite. E de dia. Aí o avião lá em cima, e eu olhei para baixo, eu vi uma mancha, uma coisa escura, enorme. Enorme. Lá de cima. Aí o Espírito Santo falou comigo. Olha para isso que você está vendo lá embaixo. E eu não consegui distinguir nada daquilo que eu estava vendo. É como se fosse essa mesa aqui, uma coisa inteira, escura. À medida que o avião foi descendo, as coisas foram ficando um pouquinho mais claras. E para fazer uma longa história curta, quando o avião estava quase aterrissando, ou já bem lá embaixo, era uma cidade linda. Casas, carros, árvores, era uma cidade. Só que lá de cima você via uma coisa escura só, uma mancha. Aí o Espírito falou, Espírito Santo, disse assim, Deus está muito acima do que esse avião, aonde ele está.
Quando ele olha para baixo, ele não vê uma coisa. Ele não vê uma mancha escura. Não. Ele vê nós individualmente. Ele nos vê como pessoa. Ele nos vê com as nossas necessidades, com os nossos problemas. Ele está dentro de nós. Para você que está me ouvindo, Deus não está te olhando assim como se fosse uma coisa, uma mancha. Ou mais um, né? Ou mais um, não. Ele vê você como um único. todo, como único. E Ele te ama. E Ele quer te dar toda a alegria do mundo dentro da sua alma. Porque alegria você não compra, você não encontra em mercado, nem na rua, nem no dinheiro, nem na tua casa linda, maravilhosa. É algo que vem de dentro de você para fora. E só quem pode te dar é Jesus. Só quem pode te dar é Deus. Deixa, Ele está te ofertando agora. Aceita essa oferta. Para você ser muito... Você já é feliz, você vai ser muito mais feliz. Muito mais agradecido. Você vai ficar leve. A sua vida vai mudar. Ele existe. Procure Jesus. Procure conversar com Ele. Porque Ele vai te ouvir, e não só te ouvir, Ele vai te responder. Isso é lindo. Pensa num ser glorioso lá em cima, no trono da glória, que manda no universo. Ele criou o universo. Ele manda em tudo isso. Pensa, esse ser glorioso que manda em tudo. Intercedendo por nós. Né? Te carregar no colo e te chamar de filho. Ele diz que Ele é nosso pai. Nós somos filhos. E o filho entra na casa, vai lá pro quarto. Abre a geladeira. Abre a geladeira, tá toda à vontade. Tem intimidade. Né? Intimidade. Procure essa intimidade com Ele. Que Deus te abençoe, tá? Amém, tia Ruth. Que você possa e realmente conhecê-lo. Amém. Não o nome, mas ter intimidade com Ele. A pessoa dele. Né? A pessoa dele. Aí sim você vai ser feliz. Que Deus te abençoe nessa tarde. Amém. Tudo de bom para você. E medite, pense um pouquinho nisso tudo que foi falado. Porque tem muita história também, muita outra experiência. Mas o que eu contei para vocês foi real. Eu vivi isso. E estou aqui agora conversando com vocês. Passando isso para vocês saberem que o Deus não foi o Deus de ontem, é o Deus de hoje. Ele é o mesmo, Ele vive. Deus te abençoe, tá? Tenha um bom dia, Amém. Uma boa tarde. Obrigada, tia Ruth. Eu confesso que eu ficaria aqui para toda a vida ouvindo tudo, absolutamente todas as histórias. Mas tem muita, filha, tem muita. Obrigada, viu? Meu desejo do meu coração é que essa mensagem alcance vidas que a gente nem faz ideia. Nunca. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Para que vidas sejam alcançadas. Porque se você está aflito, né? Está vivendo aflição, muitas talvez até tentando suicídio. Exatamente. Em desespero. Exatamente. Porque não sabe, não consegue. O ser humano não consegue. Aí eu te digo nessa hora, clame por Jesus. Eu estava assustada, aquela criança de 5 anos, assustada com aquele bicho sem forma. E eu clamei por Jesus. E Ele socorreu. Foi tão lindo, foi tão gostoso. Faça, porque com você vai acontecer a mesma coisa. Amém. Não tire a sua vida. Ela pertence a Deus. Dê de volta para Ele. Amém. Diz, Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. E Ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu creio. Obrigada, tia Ruth. Que Deus, na sua infinita bondade, majestade, misericórdia, te conceda infinitas bênçãos. Amém. Toda sorte de Amém. bênçãos. Amém. Obrigada. Viu? Nós somos Ele, né? E Ele está em nós. E nós não somos nada, filha.
Nós somos aquele cano onde passa água. Ele é a água viva. Nós somos só um instrumento, não é nada. Né? Mas ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Yeah. Oh, é glória demais. Servir, conhecer esse Deus é muita bênção. Obrigada, meu Muito beijo. privilégio. Obrigada, é muito privilégio mesmo. Muito privilégio. Privilégio é poder estar sentada aqui ouvindo a senhora perto da senhora. Isso é privilégio. Não, o privilégio é servi-lo. Mas Jesus é bom. Desculpa se eu nem sei quanto tempo, já foi mais do que uma hora. Não, Oxi, já passei. A gente queria mais, Charrude. A gente queria mais, viu? Olha aí, ó. Não, chega. Obrigada, chega querida. por hoje. Obrigada, a senhora ainda volta para os Estados Unidos, né? Volto, filha, ainda vou para lá. Mas quando estiver cá, aqui, venha mais vezes contar mais para nós. Contar mais um pouquinho. Claro. Tá bom, querida. Eu agradeço muito vocês, tá? O privilégio de estar aqui com vocês e ouvir, né? Claro. Porque também vocês são vasos, são bênção. Amém. Porque isso que você está fazendo, você sabe. Você sabe que é a tua porção que Deus tem dado. Porque isso aí atinge pessoas. Amém. Você está evangelizando, você está sendo uma missionária aqui dentro. Vocês, né? O moço que está ali cuidando, você. Então não sou só eu, filha. Amém. Cada um tem uma fatia, né, do bolo. Que Ele Deus nos te capacite abençoe. e nos use, né? Que Deus te abençoe, te ajude, Amém. te guarde, que mande várias pessoas aqui Amém. falando e dando. Cada um tem um testemunho, né? É verdade. Cada um tem uma vida. Todos nós temos uma vida, Tem uma história de linda, vida, né? Para contar. É verdade. Então, Obrigada. que Deus te abençoe Amém. muito mais, tá? Obrigada. Obrigado por ter convidado. Nós que agradecemos, né? Uma boa Obrigada. noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. Até lá. Deus abençoe.